Aí você falou lá de investimento, né? Como que você, que dica que você daria para alguém que quer começar? Porque o primeiro passo é investir, nem que seja numa caixinha do Nubank, do Banco Inter, do PicPay, já tá ótimo, né? Só que aí, o que é uma carteira de investimentos e como criar uma carteira boa do zero? Boa. Dá umas dicas Uma aí. carteira de investimento é uma carteira que ela é diversificada. Então você vai investir em produtos financeiros diferentes. Uhum. Então, por exemplo, uma caixinha, que é um CDB, é um tipo de produto financeiro. Tá. Uma ação, que é um pedaço de uma empresa, é um outro tipo de produto financeiro. Um fundo imobiliário é um outro tipo de produto financeiro. Então, hoje, por exemplo, na minha carteira, eu tenho 25% em renda fixa. Tá. É uma renda fixa de liquidez diária. Eu não travo esse dinheiro em lugar nenhum. Eu não travo precisar, né? Por quê? Porque ela é minha reserva de emergência, porém, ela também é uma reserva de oportunidades futuras. Tá. Cara, eu já vi gente que separou, deu briga lá, marido e mulher, separou, a pessoa tem que vender o apartamento pela metade do preço. Olha a oportunidade. Se você tem dinheiro parado para aproveitar um negócio desse, você multiplica seu dinheiro muito. Ou então, às vezes, vai vir uma crise de mercado, as ações vão cair pela metade, como foi na pandemia. A ação Itaú pela metade do preço, Ambev pela metade do preço. E shoppings, todos os shoppings que você conhece na tua vida, com 70% de desconto. Você entendeu? Então, assim, quando vem uma crise dessa, você ter ali a reserva de emergência e oportunidades numa renda fixa de liquidez diária é muito importante. Ela tem que compor a sua carteira. Aí, outros 25% que eu tenho são ações aqui no Brasil. Então, eu moro aqui no Brasil, o Brasil tem empresas muito boas, que fazem muita coisa, e o Brasil é um país em desenvolvimento ainda. Então, o risco dele é maior. Se o risco dele ainda é um pouco maior, quando eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Bolsa da Europa, significa que existe também um potencial de valorização maior aqui também. A coisa não está desenvolvida aqui. Então, se eu entro agora, daqui a 20 anos, se tiver tudo melhor, eu vou ter ganhado uma valorização absurda na minha carteira. Tá. Então, as ações brasileiras, elas compõem essa estratégia, 25%. Tá. Aí eu tenho 25% de imóveis aqui no Brasil também. Então, o imóvel, o fundo imobiliário, né, ele é uma renda variável que vai trazer um aspecto para você de renda fixa, no sentido de renda mensal recorrente. Então, uma ação, o forte da ação brasileira não é ficar distribuindo o lucro dela todo mês. Nenhuma empresa fica todo mês, o lucro aqui agora, vai lá viver com essa renda. Já o fundo imobiliário, o foco dele é esse. Porque eles têm até uma regra de um bom percentual tem que ser... 80% do caixa lá do fundo tem que ser distribuído. Tá. Então, o fundo imobiliário, ele não pode ficar com o dinheiro lá parado, mofando, ele tem que distribuir. E isso faz com que ele ganhe das pessoas que vão alugar ali e já vão distribuir para os cotistas, entendeu? Tá. Então, assim, o fundo imobiliário, ele não vai crescer, ele não vai explodir o patrimônio dele, você vai ficar, né, que nem acontece com as ações, com as criptos. Não vai acontecer isso com o fundo imobiliário. Mas ele vai trazer uma renda todo mês que, isso dá um ânimo, porque é o que eu, por exemplo, fiquei viciado em investir fazendo isso, vendo lá o dinheiro pingando na minha conta. E aí eu pegava esse dinheirinho e reinvestia mais, aí você vai vendo o efeito bola de neve acontecendo, entendeu? E aí faltou os últimos 25% da minha carteira, que aí são investimentos internacionais. Então esses 25%, eles estão compostos tanto de ações americanas quanto de criptomoedas. São investimentos que geralmente, quando o Brasil vai mal, esses investimentos sobem. E as criptomoedas eu acho importante ter na minha carteira também. Hoje eu tenho 3% da minha carteira de cripto, que é um investimento que não está ligado a nenhum governo. Né? A criptomoeda ela é uma reserva de valor, hoje em dia. Ela é mais utilizada como uma reserva de valor. A gente não usa como dinheiro mesmo. Vou na padaria comprar. O pessoal fala que existe lugar no mundo que já consegue usar o Bitcoin para comprar alguma coisa. Mas hoje o Bitcoin, o valor que as pessoas veem, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, é uma reserva de valor. Como o ouro, por exemplo. Por que eu acumulo ouro? Porque eu acredito que ele vale. Por que eu acumulo Bitcoin? Porque eu acredito que ele vale. E ele vale mesmo. A gente vê lá, tá 300 e poucos mil reais um Bitcoinzinho. Então, assim, é uma reserva de valor que independe do Estado. Então, se o real brasileiro começa a cair porque o governo foi lá imprimir um monte de dinheiro, ou aconteceu alguma coisa, ou o dólar mesmo... Acontece isso com o dólar também inflaciona. A gente acha que o dólar não inflaciona, é só colocar tudo em dólar, então que eu tô protegido? Não tá. Então, você ter um ativo que ele independe do governo, ele vai depender das pessoas ali acreditando naquilo e botando a confiança delas naquilo, e é o que está acontecendo com o Bitcoin, por exemplo, faz parte de uma carteira também. Então, quando você monta todos esses setores, então, não é uma coisa assim,
de outro mundo de difícil. Mas também não é fácil. Por isso que é legal você separar um dia, ou às vezes, depois que você fizer essa introdução, aí você pega uma semana inteira só para ações, uma semana inteira só para... Você vai aprofundando, você vai construindo esse conhecimento na sua cabeça, entendeu?